Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 75, a Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. A questão ainda é a questão de número 24, mas nós já estamos terminando. Então, olha só para você ver. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. Porque no vídeo anterior já dissemos a respeito de fogueiras, né? Então as fogueiras está relacionado a esse abjura? Não, então vai para fogueira. Então acreditava muitos, né? Muitos religiosos, né? Muitas religiões acreditavam que eles matando aquela pessoa na fogueira ou na guilhotina estariam ali agradando a Deus, porque Deus era sanguinário, Deus gostava de sangue, e seria também uma forma assim de uma oferenda a Deus, porque eles achavam que Deus se sentia satisfeito por eles estarem naquele momento eliminando aqui da terra bruxos e feiticeiros. Mas aí vem, eles nunca pararam para raciocinar, que todas as ciências, né? Todas as ciências são filhas, de certa forma, da alquimia. E a alquimia, os princípios da alquimia, o misticismo, né? A magia, a bruxaria. Eles sempre realizaram esse processo todo para poder conseguir o elixir da imortalidade da alma, para conseguir também a cura de determinadas doenças eterna. E também na alquimia eles, além dos 4 elementos que eles sempre defenderam, eles acreditavam também a comunicação assim com o mundo espiritual, mas só que eles não tinham isso como mundo espiritual. Então, com fogueiras e torturas. Então, as religiões, não só tortura física, mas, como já tivemos a oportunidade de dizer aqui, a tortura financeira, a tortura psicológica, a tortura emocional, a tortura da seguinte forma: Deus vai ser fiel a você, mas desde que você contribua. Então isso não deixa de ser uma tortura psicológica, uma tortura assim emocional, né? Porque a pessoa já está ali no fundo do fosso, vamos pensar assim. Ainda aparece alguém dizendo isso, é óbvio que a pessoa vai vender o que tem para poder
reconquistar. Por que reconquistar? Porque geralmente a enfermidade, a doença, são fatores de desmerecimento, no sentido de que a pessoa, por imprudência, perdeu o direito. Então, por isso, precisa passar por aquela prova, por aquela expiação, uma vez com resignação, aliás, com aceitação, com humildade, com paciência, ele reconquista tudo novamente, mediante a contabilidade divina, sem necessidade de se manter preso ou presa a esse Deus morfológico ou aos deuses morfológicos, ao Deus de Dante, a esse Deus implacável. É verdade? Então, olha só para você ver que diferença. Então, com fogueiras e torturas, as que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma. Então, existe, assim, uma mesclagem. Existe, Kardec aqui está tratando desse assunto, nesse sentido. Que existe, então, por exemplo, existe 10 religiões, vamos pensar por esse lado. 5 tem esse Deus implacável e as outras 5 já tem um Deus, assim, mais tolerante e tudo mais, mas é quase sempre a mesma coisa. Então, olha só para você ver. Mais ou menos meticulosas na forma, por crerem no mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias humanas. Olha só para você ver. Até que, enfim, né, depois de 4 vídeos, nós encerramos a questão de número 24, mas, assim, deixando para trás muitas coisas ainda. Eu ia estender o assunto numa outra área aqui, não sei se você percebeu no vídeo anterior, mas vó veio, me cortou. Então, na questão de número 25, diz assim, ó, toda a doutrina do Cristo, né? Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter. Agora você vai perceber aqui uma diferença enorme. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade, quer dizer, a Deus. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Eu vou ler de novo. Toda a doutrina do Cristo, né, se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com Deus imparcial. Olha só. Nós temos dito isso, que Deus é imparcial. Nós temos dito que Deus é incondicional, né? Nós temos dito que Deus é misericordioso. Nós temos dito que Deus, usando o termo, nós temos dito que Deus é amor, né? Deus, ele não nos julga. Deixa eu marcar aqui. Deus não julga ninguém. Como nós tivemos a oportunidade de dizer em alguns vídeos anteriores, Deus não precisa de nós. Nós que precisamos dele.
Eu não amo Deus, pior para mim. Eu amo Deus, bom para mim. Você entendeu como que é interessante os desígnios das leis do Criador? Porque ele é intocável. Ele é intocável. Ele é amor. Ele está acima dessa mesquinharia nossa aqui. Essa mesquinharia nossa aqui não passa-se de ignorância nossa. Um dia nós aprenderemos a enxergá-lo de uma forma diferente, né? Então Deus, ele é imparcial. Eu vou usar aquele termo assim, ó. Deus não se mete em nada que a gente faz. Por isso nós temos o livre-arbítrio, que a gente acrescenta um pouquinho relativo. Por isso nós temos o livre-arbítrio, com um pouquinho de relativo. Porque você acha que se você matar 10 pessoas, 20 pessoas, você vai estar afetando Deus? Você acha que Deus precisa do nosso amor e justamente pelo fato da nossa animalidade, por causa do nosso primitivismo, o Deus da inteligência suprema causa primeiro todas as coisas. Você acha que Deus vai nos castigar com pragas, com seca, com infertilidade na terra, ou melhor, improdutividade? Tem fertilidade e também improdutividade na terra, como também tem a infertilidade no homem e na mulher. Mas é a prova e a expiação no homem e na mulher. A infertilidade está relacionada à prova e à expiação de uma causa. Que se nós formos esmiuçar essa causa, nós vamos ter que retornar a uns 5, 6, 7 sistemas solar lá atrás para encontrar a causa. Então nós na condição evolutiva que nos encontramos, nunca que encontramos a causa. Jesus sim, devido à nossa evolução. Então, você acha que Deus vai nos punir? Deus não pune ninguém, Deus não cobra nada de ninguém, Deus não julga, Deus não condena. Deus, não foi Deus quem mandou aqui para a Terra a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Não foi Deus que mandou aqui para a Terra as 9 cruzadas, a Inquisição, a escravatura. Não foi Deus que mandou. Você entendeu? Não foi Deus que mandou o Covid aqui para a Terra. Não foi Deus que mandou o câncer aqui para a Terra. Quantos milhões de crianças nascem com câncer? Nascem. Quantas crianças nascem com transtornos neurológicos? Quantos adultos com transtornos neurológicos? A desigualdade financeira, a desigualdade social. Você acha que é Deus que realmente promove tudo isso? Eu tive a oportunidade de assistir uma entrevista de uma pessoa que até então eu acreditava assim,
ser uma pessoa muito culta, muito inteligente, mas ele, não vou dizer que ele me decepcionou, porque eu não me decepciono. Eu fico triste, mas depois passa. Então, o repórter perguntou para ele se ele acreditava em Deus. E ele disse que não acreditava em Deus. Porque onde já se viu esse Deus que permite guerras entre os países, tsunami que mata milhões de pessoas, terremoto, maremoto, tufão, drogas que destrói com o seio das famílias, milhões de famílias no mundo, pessoas, milhões de crianças, ele dizendo isso, milhões de crianças que nascem com câncer, milhões de pessoas com câncer, adultas. Então ele disse que não se conformava, por isso, ele não se conformava com essa desigualdade, por isso ele não acreditava em Deus. É um direito dele. É um direito dele. Você entendeu? É um direito dele pensar dessa forma. Ninguém deve obrigar ninguém a acreditar, até porque cada qual de nós aqui na Terra nos encontramos num nível evolutivo diferente. Mas ele vai ter oportunidade um dia, de aqui na Terra mesmo, enxergar o inverso de tudo que ele imagina. Ele vai conseguir enxergar que Deus, o misericordioso, Deus só é misericordioso, Deus só é amor, Deus só é verdadeiro pelo fato dele permitir que exista aqui na Terra toda essa desigualdade. Câncer, o ebola, H1N1, o Covid, enfim, toda a desgraça que existe aqui na Terra. Um dia ele e muitos só vão entender que Deus, por esse motivo, que realmente é misericordioso. Porque se Deus não fosse misericordioso, Deus não permitiria que tudo isso acontecesse como tem acontecido aqui na Terra. Porque Deus é misericordioso no sentido de, sabendo que nós mesmos que plantamos espinho, ele nos dá oportunidade de que possamos ressarcir-se os débitos, né? Deus, sabendo que nós complicamos muito a nossa evolução, que nós desprezamos, desfazemos, ele é tão misericordioso que ele não nos cobra nada. E tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos, é Deus nos dando a oportunidade de trabalharmos, de hoje sermos melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Nós temos que pensar, gente, isso é de Chico Xavier. Nós temos que pensar se Deus quisesse, a dor na humanidade, ele não teria permitido que a anestesia fosse descoberta pelos cientistas aqui na Terra. Agora eu te pergunto uma coisa. A humanidade encontra-se em condição de merecimento de desfrutar-se da anestesia? Não. Mas Deus é misericordioso, Deus é misericórdia. Mesmo sem nós merecermos, Ele nos condiciona meios para que possamos, assim,
abrandar um pouco aquilo que através da nossa imprudência, da nossa cegueira, nós cometemos. Então Deus é imparcial, Deus não interfere em nada, Ele nunca interferiu, pelo contrário, Deus, vamos usar esse termo, Deus é o ser que mais contribuiu com a nossa evolução, ou para com a nossa evolução. Ele é o ser que mais contribuiu e que mais contribui, e por incrível que pareça, o menos compreendido, o menos aceito. O ser que mais contribui e o menos compreendido. Porque, na verdade, a nossa ignorância é tamanha que nós não admitimos, nós não aceitamos a desigualdade social, nós não aguentamos, nós não admitimos as necessidades, nós não admitimos a doença maligna, a doença benigna. Onde já se viu isso? Que Deus é esse? Deus leva embora uma pessoa tão jovem, 18 anos, 14 anos, e deixa aqui na terra esses velhos com 90 anos que estão nos asilos, com todo perdão, que você sabe que isso é um estudo, que não presta para mais nada, leva esses jovens que têm um futuro imenso pela frente. Santa ignorância, podemos dizer assim. Quanta falta de conhecimento. Por isso que Jesus nos disse há 2000 anos atrás: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que faz. Não havia necessidade de Jesus dizer isso, porque o Pai sempre soube tudo, antes inclusive de Jesus. Mas Jesus, naquele momento, ele não estava se referindo ao Pai. Ele estava, na verdade, transmitindo uma mensagem a nós mesmos. Quer dizer, o dia que vocês adquirirem conhecimento, não agirão dessa forma. Agora, não pense que nós ferimos o Cristo quando nós o pregamos na cruz, porque nós não o ferimos. Você sabia disso? Nós não ferimos o Cristo quando nós pregamos ele na cruz. Aqueles que pregou o Cristo na cruz não o feriu. Você acha que Jesus ia se sentir ferido, magoado, chateado contra aqueles que pregou ele na cruz? Não. Pai, perdoe-os, eles não sabem o que faz. Quer dizer, vem trazer as tuas leis, mas infelizmente eles preferiram, Pai, a porta larga. Eles preferiram Barrabás, Pai. Eles preferiram César. É um nível de evolução deles, né, Pai? Mas um dia, Pai, eles vão compreender de que Barrabás é supérfluo. César é supérfluo, Pai. Eles vão entender. Vamos dar tempo ao tempo a eles, Pai. Vamos dar tempo. Eu vou prometer, Pai, a eles. Pai, eu vou prometer a eles. Isso é simbologia, isso é só para você entender.
Eu vou prometer a eles, Pai, depois eu vou aparecer aos apóstolos. E eu vou prometer a eles, vou dizer a eles que eu os enviarei um Consolador, que no momento certo os orientarão. Orientarão eles a respeito de todas as parábolas que eu disse que eles não compreenderam e de muitas coisas que ainda eu terei que dizer, mas que só com a vinda desse Consolador é que eles vão conseguir entender. E eles vão, a partir de então, Pai, gradativamente eles vão conseguir entender devagarinho. Então, Deus, Ele é imparcial. Deus nunca interferiu nas leis humanas. Nunca. O homem é que sempre tentou interferir nos desígnios de Deus, mas nunca conseguiu. Por que nunca conseguiu? Porque toda vez que o homem tentou interferir-se nos desígnios de Deus, ele cometeu equívoco e depois retornou para reparar os débitos do passado. Vamos para o próximo vídeo.